Questão 20 da seção 1.1 do capítulo 1. Coloque uma torta gelada em um forno e asse-a por 1 hora. Tire do forno e deixe esfriar antes de comê-la. Descreva como varia no tempo a temperatura da torta. Esboce um gráfico da temperatura da torta como função do tempo. Então, aqui pede essa descrição e para esboçar o gráfico. Eu esbocei o gráfico e vou explicando aqui como eu fiz para colocar cada parte aqui. Primeiro eu coloquei aqui, na hora de pedir o gráfico, pediu temperatura como função do tempo. Então, temperatura vai ficar no eixo Y. O T, como é função do T, o tempo, né, vai ficar no eixo X. Então, na hora que eu defini como vai ser o eixo, eu fiz outra coisa. Vi aqui que é para colocar uma torta gelada no forno. Então, eu tracei um indicador aqui, que é para marcar a temperatura ambiente, o T maiúsculo ambiente aqui. E a temperatura da torta inicia numa temperatura menor do que a temperatura ambiente, já que é uma torta gelada. Eu coloquei aqui em vermelho a temperatura do forno também, para deixar mais indicado. Eu poderia até marcar bem aqui como T igual a 1 hora, porque é para assar por 1 hora. Então, desde quando foi colocado no forno, desde o T igual a 0, aqui é o T igual a 1 hora. Deixa eu marcar aqui. Mas isso não é importante não. Agora, eu vou mostrar como eu pensei. Na hora que eu coloquei a torta no forno e liguei, daqui ela vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do forno. Mas essa variação de temperatura aqui não é constante. Quanto mais distante dois corpos estão em temperatura, mais rapidamente vai ser a mudança de temperatura quando eles começarem a trocar energia. No começo, essa mudança vai ser mais rápida do que no final. Então, aqui eu coloquei aproximadamente constante, subindo até a metade, e da metade para o final vai diminuindo a velocidade com que essa temperatura muda. Aí eu tentei colocar aqui um pouco mais uma curva, né? Aí chega aqui e entra em equilíbrio térmico com o forno. Quer dizer, a temperatura da torta não vai mais variar. Então, ela fica aqui constante. Aí deu 1 hora, ela é desligada. O forno é desligado. Aí para deixar esfriar antes de comê-lo. Então, como é só para desligar o forno e deixar esfriar, ela vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Não vai ficar maior do que isso, nem menor. Então, novamente, eu pego daqui para cá essa distância, marco aproximadamente a metade e coloco aqui para decair quase de forma constante. E daqui vai decaindo mais devagar. À medida que se aproxima daqui, diminui a taxa de variação da temperatura. Mais 1 hora chega aqui na temperatura ambiente. E pronto, aqui já está na temperatura ambiente e ela já pode ser servida. Então eu descrevi como varia a temperatura da torta e esbocei o gráfico da temperatura da torta como função do tempo. E assim a questão já está resolvida.